Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica. Ana Oliveira e Amélia. Olá Amélia. Está de rabinho virado para nós, portanto, para já não está muito interessada na nossa conversa. Em participar. Olá a todos! Sejam bem-vindos. Mais uma semana! Pois é, E hoje vamos abordar uma história de um assassino de um assassino completamente marado. que se chama O Perfume. Pensava que querias que eu dissesse o nome da personagem. Podes dizer? Então, acompanhamos a história de Jean-Baptiste Grenouille. Grenouille. Grenouille Grenouille. foi um órfão nascido em Paris. E o nascimento dele foi assim, qualquer coisa demoníaca. Debaixo de uma bancada de peixe, não é? Sim, a mãe, tipo, deixou a criança sair, não é? Aquilo foi um bocadinho do género. Já não queria muito que tu viesses, mas Ela olha. fazia isso com Sim. todas as crianças que nasciam. Tanto que quando chegaram lá as pessoas À praça, não é? à Ao mercado. praça, sim, Mercado. pensavam que a criança estava morta. Só que ouviram a criança chorar. Uhum. Ouviam a criança chorar e afinal a criança estava viva. Sim. E a mãe foi queimada em praça pública. Uhum. E foi assim. Também. E estamos a falar de uma obra que se passa em 1740, 1750, por aí. Tanto que ele depois ficou ao cuidado de uma dita ama, não é? Porque na altura entregavam as crianças aos monges Sim. e eles depois pagavam uma pequeníssima pensão a estas amas que ficavam com as crianças até serem independentes. Pois é, mas desde cedo começámos a perceber que a criança não era normal, não é? Uhum. Porque a Emma devolveu a criança. E porquê? Porque a criança mamava muito Não, e comia muito. não. Então, Aliás, não só, sim. mas não só. Primeiro, sim, dava muita despesa, não é? Mas este bebê tinha aqui algo incomum. Este bebê não tinha cheiro. Pois não. Não cheirava a leite, não cheirava a caramelo, Não cheirava a nada. não tinha cheiro. Cheiro. Sim. E para esta ama era muito estranho este bebê ser. Não ter cheiro. Mas em contrapartida, começámos a perceber que ele tinha um olfato extraordinário. Uhum. Sim, porque ele aqui acabou por ficar com um monge, não é? Uhum. Já que a ama o foi devolver. Sim. Mesmo quase à porta da igreja, não é? Sim. Entretanto, depois o monge fala com uma conhecida sua que tem uma casa de acolhimento, não é? De crianças. Sim. E ele ficou lá, não é? Uhum. E começou a ser, desde cedo, viver à margem da sociedade e ser desprezado por todos. Com algum conhecimento do monge, ele falou com uma madame que tinha uma casa para crianças, de Uhum. acolhimento de crianças, e ele ficou lá. Mas desde aquilo correu mal desde o início, não é? Ele era maltratado, toda a gente gozava com ele, depois também ficou doente, mas também parece que todas as doenças lhe batiam à porta e nenhuma o Sim, levava tanto que desta ele, vida. ele era um bocadinho comparado a um monstro porque ele tinha muitas sequelas, Sim, muito mau aspecto, não é? sim. Das doenças todas que já tinha tido. Então aqui eu. Gre- Renouille, Renouille Renouille, sempre viveu à margem da Renouille, sociedade. Renouille. Ele era desprezado e isolado pelo aspecto dele, não é? Porque ele tinha um aspecto horroroso mesmo. Como tu estavas a dizer, das doenças todas que teve, ele era comparado então. Era quase desumano, não é? Uhum. Mas é engraçado que nem tinha aspecto, não é? Propriamente, nem tinha cheiro. Não. Olfato tinha muito apurado, Sim. mas também não tinha sentimentos, Pois não. não é? Era tipo um Era, monstro. era um ser humano Sim. sem,
Muito estranho. Era um ser humano estranho. Faz-nos lembrar o O Frankenstein. Frankenstein, tanto que eu há pouco vinha no carro e vinha a ouvir na rádio que ia estrear uma peça de teatro ahm, de Frankenstein, engraçado. Era, E agora fez-me lembrar era esse interessante ver. monstro, sim. Sim. E aqui, por exemplo, o Frankenstein foi alguém que criou, não é? E aqui Uhum. não, ele já Sim, nasceu. nasceu Sim, assim. sim. Mas ele tinha aqui então aquela particularidade de ter olfacto extraordinário, não é? Sim, um faro muito Pronto. apurado. E aqui começa a Mas história. e fosse para o bom como para o mau, Sim, não sim, é? sim. E podemos dizer que este é o início da nossa história. É, porque não sei se queres começar por aí, mas foi junto ao Rio Sena que ele sentiu ali um odor diferente de todos os que já tinha sentido. Tanto que ele costumava dizer quando ele sentia, mais para a frente, não nesta fase inicial, quando ele sentia este Odor? odor, ele dizia que era como se fosse um fio de ouro. Estava a sentir aquele auge daquele odor que ele tanto adorava e que era diferente de todos. Que ele conhecia de cor e salteado. Mas ele não sabia do que era este odor, Pois este não. cheiro. Sim. Não sabia. E foi preciso. Ele percorreu, porque ele conseguia detectar estes cheiros a léguas de distância e conseguia identificar do que é que era o cheiro, se era de perigo, se não era de perigo. E foi preciso ele chegar ao outro lado do Rio Sena para identificar que este agradável cheiro era de uma linda menina de 13, 14 anos e, e era o seu cheiro, o O seu seu, odor? o seu odor da pessoa em si, não é de perfumes, não é É de. o cheiro corporal Sim, dela. o cheiro corporal desta, podemos dizer criança, mas Essa criança, de sim. uma jovem. E foi aqui que começou o verdadeiro, a verdadeira história deste Deixa-me fazer Henry. só aqui um reparo. Sim, A gente olha para o livro e vê o perfume. E por baixo tem a história de um assassino. sim, Pois é, porque estamos perante um um assassino, assassino. sim, Sem fazer spoilers, sim, porque. sim. Ahm, e esta foi a primeira vítima, não é? Esta menina foi a primeira vítima. Isto porquê? Porque eu vi este filme há muitos anos. Acreditas que eu nunca vi o filme? Eu não me lembro de quando foi. Não me lembro, mas tenho uma vaga ideia que era isto. Tenho uma vaga ideia de o ver, de o assistir a puxar as vítimas, como se as levasse arrastadas, que não corresponde muito bem ao que vem no livro, não é? Mas Sim. era esta imagem que eu tinha idealizada. E depois de o estar a ver num espaço, provavelmente o ateliê dele como perfumista, não é? Porque ele era perfumista. E depois de ver aqueles depósitos enormes de coisas a fervilhar, Uhum. e aqui o que ele fazia era recolher da pele destes corpos, destas jovens mais bonitas, mais Desses cadáveres. cheirosas, sim, recolher a Essência. sua gordura, a sua Sim, essência, na verdade é a sim. gordura, É gordura. porque ele fazia perfumes de tudo, não é? De lixo, de peixe Sim. Podre. podre, de tudo o que encontrava. Sim. Mas depois tudo era transformado. Sim, sim. Mas ele queria sempre mais, ele queria sempre mais. Sim, porque ele percebeu que era através destas jovens muito belas que surgiam os melhores odores e que Sim, originavam os melhores perfumes. sim, sim, Ele matou muitas, sim. E como é que mas matava? ai, era muito macabro. Com um cacete de oliveira. Era, olha, melhor E eu fugir. pensei cá para mim, bolas, a oliveira é Era mesmo uma árvore poderosa. resistente, como É, é, recentemente resistente. falámos, e levava só um cacetinho, Sim, porque houve uma delas, quando foi mais para o final, aquela que lhe deu assim mesmo um grande orgulho em fazê-lo, sim, não é? Uma grande ação, um grande desejo que ele queria realizar. Achei graça porque ele dizia que punha as coisas nos bolsos, não é? A tesoura, ou a sim, faca, sim. o paninho ali com a gordura, ou Tipo, o a material. gaze branca para Sim, desenrolar. sim. E achei engraçado que ele disse que punha as coisas nos bolsos, incluindo o O cacete cacete. de oliveira.
E depois era macabro o que ele fazia com Estamos elas. a rir, mas não tem piada nenhuma. Não, não. Mas eu cheguei a rir-me durante o Eu livro. também. Achei engraçado aqui Eu também. certas. Aliás, mais para o final até, não No vamos final, poder então, revelar, no final, então, mas é completamente descabido. Só para fazer aqui um reparo. Este livro foi o livro preferido do do querido Kurt Kurt Cobain. Cobain. Portanto, eu consigo perceber Sim. perfeitamente porque é que este era o livro preferido do Kurt Aliás, Cobain. ele diz em entrevistas Sim. que estão na E no livro, internet, na biografia que nós sim, lemos, ele diz que leu o livro 10 vezes, pelo menos. sim, sim, ele lia Eh, este livro com bastante regularidade. E conseguimos perceber, então, nas partes finais, o porquê dele ter escolhido esta obra como e, sua sim, predileta. e de se identificar com ela, Sim, porque tal como o Jean-Baptiste Renouil, é assim, não é? estás uma pró a falar francês. Pedi ajuda às nossas ouvintes que estão nesses La países. France, não, Na Suísse, Suíça, sim. Suísse. O que é que eu ia dizer? Ele identificava-se muito com o Grenouille, Renouille, precisamente por isto, porque Sim. Renouille testava pessoas. Aliás, ele teve uma fase em que foi para o monte mais longínquo de tudo, não havia ninguém, não havia Sim, nada. e ninguém o conhecia quando saiu de lá, Sim, teve lembras-te? lá 7 anos. 7 anos, tinha a Ele barba até ao alimentava, chão. sim, E as unhas? ele alimentava-se Ah, de minhocas, de morcegos, do que ia aparecendo, de insetos. de insetos, numa espécie de Dormia gruta de pé. que ele arranjou. Dormia de pé, logo isto verificamos que aqui que este senhor não era muito, não Não, batia muito não, bem da carola. não. Imagina quando saiu de lá, não é? 7 anos Sim, nisto. e apareceu assim numa aldeia Sim, próxima, sim, com aquele ar sim. moribundo. Imagina tudo a fugir Hum, quando o viu. Mas isto para comparar Imagina o esta. cheiro, imagina o odor. Sim, o odor, exato. Ele não sentia, porque ele não tinha. Ele Olfato. próprio não tinha cheiro, não Cheiro, é? Se sim. bem que há ali uma fase em que ele começa. Já viste o que é? O desconfortável que deve ser tu não tens cheiro de ti próprio. Sim, Ai, sim. que horror. Por isso é que quando a ama o foi entregar ao monge, ela dizia-lhe: cheire, cheire, atrás, cheire o Cheiro bebê que... atrás aqui abaixo da nuca, Sim, atrás do pescoço. sim. Atrás do É. pescoço. Aqui atrás. No pescoço, sim. Não é no No cachaço. cachaço. No cachaço que se diz. Embora aqui não digam assim. Mas sim, nesta zona aqui, Sim. o bebê tem que ter cheirinho. E não tinha, E não é? não tinha. Para o bem e para o mal. Então imagina o que é. Logo aí vimos que ele não é humano. Não Olha, pode mas ser ainda, humano. ainda continuando essa parte que estavas a falar do Kurt Cobain, dele ler este livro várias vezes por se identificar muito e porque ele também se sentia muito, À margem da muito, sim, sociedade. e isolar-se tinha ali um certo conforto, não é? Como se pode comparar quando queremos estar sozinhos, por exemplo, se bem que aqui, pronto, são coisas mais acentuadas. Mas esta história do perfume, ele dizia que trazia este livro no bolso, portanto, devia ser uma edição de bolso. Curioso, gostava de Provavelmente. ver qual era. Isto levou a que ele se inspirasse a uma música, aliás, que é a que nós utilizámos na partilha Na descrição, exatamente. deste episódio, que é Scentless Apprentice. Disse. Se fores ouvir esta música, ela não é muito longa em termos de Não. descrição, mas é isto, é Não. este livro. Portanto, Sim, então na parte final conseguimos mesmo perceber que é um livro completamente macabro. Obsceno. sim, e isto chega aqui a uma altura que a população já tinha muito receio, escondia as suas jovens meninas, não é? Porque não eram mulheres adultas, não, eram meninas jovens, Na flor da idade. E tinham em comum. solteiras, Sim. que ainda estavam na casa dos pais, E eram todas muito bonitas. todas muito bonitas, sim, Até que certo dia. com aquele ar tenrinho Sim, ainda, claro, puro. sim, puro. Há aqui um fator que é, ele não lhes fazia nada, a não ser tirar-lhes a vida com um Tirar-lhes os cacete, cabelos, cortar-lhes os tirava-lhes cabelos. os cabelos e pronto. E esfolava-as depois, então. Sim, Isso sim. já é o suficiente. Mas já Não as estavam, violentava sim, com mas já vida, estavam sim. Mortas. mortas, sim, Sim, ou seja, elas não sofriam, sim, eu percebi. Não, sim, não as violentava, sim, não. sim. Quando o fazias, elas já estavam Sim, mortas. elas já nem davam conta do que acontecia a seguir. Pois não. Até que há uma Se bem que a bela. primeira foi estrangulada. A Ele ainda não menina, a tinha primeira, é experiência. verdade, a Ele primeira não foi tinha experiência, não estrangulada. foi com o pau de Oliveira. São à parte. Foi aí com as suas mãos. Mas ele sentia-se um gênio. Ele era tão. Ele, se calhar, coração também não devia ter, Hum, não é? Uma pessoa que Porque faz isso não tem sim, coração. ele era ele sentia-se um gênio perfumista.
Sim, Mas ias dizer? agora perdi-me. Sorry. Faz mal. Ele andou aqui entre vários ateliês, não é? A trabalhar com outros perfumistas. Olha, e é de louvar o que o mestre lhe fez, porque ele apanhou varíola, foi uma Era a doença, mistura a assim mistura de de varíola com doenças, várias sim. doenças, vai uma Estava mesmo infecção em. gigante. O médico chegou a ir Sim, visitá-lo, o mestre pagou-lhe, sim. E o disseram-lhe médico, que estava mesmo em fim que de era uma vida. questão de dias, Sim, que ele ia morrer. sim. E pá, e ele renasceu do mundo dos mortos. E sabes porquê? Ele adoeceu porque achava que tinha chegado ao seu limite do seu, A sua da sua aprendizagem. aprendizagem, né? Dos seus odores. Achou que não havia mais do que aquilo e então é como se tivesse caído em desilusão, não é? Sim, e deixou-se morrer. Mas não chegou a esse ponto, não é? Não chegou a morrer, porque ele só perguntou ao mestre o que é que me falta, o que é que eu posso fazer mais. E foi como um boost Sim, na vida dele. quando o Portanto, se ele mestre já era achava, feio, sim, imagino que tenha ficado pior com sim, aquelas. aquelas doenças E todas, as aquelas borbulhas bolhas nas todas, bolhas sim, cheias de sim, pus. sim. Mesmo muito mal. Depois disto, ele deixou esse seu mestre, não é? Lá em Paris, até porque esse mestre já estava também sem fim de carreira. Então e não aconteceu aquilo. Ele Ah, sim, expandiu, pois foi. iu abrir várias lojas, vender o perfume aos melhores, aos reis Uhum. e isso. E depois a casa inundou-se, não foi? Foi na altura da guerra, Acho da que foi guerra quando ele se mundial. vinha. Sim, Ah, sim, não foi? E a casa inundou-se. foi quando ele se veio embora. Yeah. Foi quando ele se veio embora Foi. nessa fase em que deixou o Exatamente, mestre, porque sim. o mestre deu-lhe uma roupa limpa e Sim, sim, para ele se lavada. vir embora. Tanto Exatamente. que esse mestre tinha um vizinho. Pois, mas depois foi quando ele teve aqueles 7 anos lá no deserto. Exatamente, Yeah. exatamente. Tanto que este mestre tinha um vizinho que achava que ele lhe deixasse o Sim, testamento, mas foi tudo tão repentino que ficaram sem nada, pois eles foi desapareceram, terrível. acho que os corpos nunca foram Nunca apareceram encontrados. no Sena, foram engolidos pelo Sena. E o Rio Sena, então, que há tantos filmes também Tá a feitos ver? ali. Imaginou o perfume do Rio Sena Meu nesses tempos. Deus. Ahm, sim, foi quando ele foi então à procura de se encontrar. Entretanto, ele regressa lá dos 7 anos, não é? No Ah, mas, Tibete, é na mas montanha. deixa-me ainda acrescentar isto. Acrescenta, acrescenta. Quando ele se refugiou lá nesses 7 anos no Tibete, Não foi no Tibete, mas há um yeah, filme que é sim, sete sim, anos no sim, Tibete. ele alimentava-se do álcool dos seus perfumes. Sim, Alimentava-se, viciava-se, não é? Matava o seu vício, porque exatamente. foram tempos muito duros. Para quem disse que não ouvia a Amélia no episódio anterior, ela aqui está. Ahm, então, depois destes anos todos, como já referimos, com as barbas até chegar ao fundo, é o que tu queres, Amélia? As barbas, as unhas, uma coisa muito, muito, muito horrorosa. Ele decide que quer trabalhar para quem? Para uma viúva. Ah, sim. Lembras-te Sim, da sim, sim. viúva? E o outro que andava a comer a viúva. Sim. Não, e tinha e Eles tinha um, casaram-se. sim. Depois Mas mais antes tarde. servia à viúva, servia em Comia. todas as suas Sim, necessidades. comia a viúva. Fazia Pronto, e então ele mexia, basicamente só mexia o caldeirão, não era? Sim, mas depois chegou uma altura que já fazia ele tudo Sim, também. porque o outro depois prestava mais serviço à viúva, porque Sim. entretanto tinham-se casado. Porque isto é uma, por acaso tinha E ele recebia um interesse. valor miserável. Miserável, sim. Miserável. Dormia lá numa barraca, Sim, numa. no meio do nada. Por acaso tenho curiosidade em saber a opinião de uma pessoa com conhecimentos nesta área, ou que fosse perfumista, e que tenha lido este livro, porque certamente que isto tem coisas que. Da profissão, não é? Sim. Os tipos de flores em cada época do ano, Sim, os tipos sim, de aroma de uma exatamente. planta em E que cada tinhas que época do plantar esta ano. flor não sei Sim, quando, ou esta sim. planta não sei quanto, para tu E a poder dar cada, frutos para a sim, altura e para e a tu poderes cada, escolher a essência. e a cada Exatamente. ano ser diferente a mesma planta, muito, muito interessante. Muito interessante. Mas pronto, eu não conheço nenhum perfumista. Eu também não. Há free perfumistas desse lado, se houverem. Se alguém DM, por for ou favor. se conhecerem, encaminhem o nosso episódio. Nós gostávamos de saber esse feedback de quem tenha lido o perfume e seja perfumista. Tchururu. Bem, esta história
É muito interessante Eu gostei este muito deste livro. livro. Não referimos o autor, é o Patrick Boa sorte. Susskind. Por isso é que não dissemos. Eu gostei muito do livro. Foi uma surpresa porque já tinha passado por este livro não sei quantas vezes, mas entretanto li a biografia do Kurt e fiquei com imensa curiosidade de ler o livro e perceber porque é que tinha sido uma obra literária tão apreciada pelo Kurt. Sim, E pronto, li o livro e concluí porque é que é uma obra literária verdade, apreciada é pelo verdade. Kurt. Temos falado muito no Kurt. Kurt, depois temos Wanda. Vamos lá chegar, está bem? Vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Fica vamos aqui lá a promessa. chegar. Fica aqui a promessa. Ah, Mas, Está para Wanda, breve. está para breve. Está para breve. Breve. E concluindo uma frase que nós cortámos já agora, a palavra que tu não disseste porque eu depois deixei de gravar, mas que ias dizer era Ai, que a não me Wanda era faças. a nossa maior Ah, é a maior seguidora, é a maior fã, crítica. a maior crítica, é a maior tudo. A Wanda ainda não existia podcast e a Wanda já dava a sua opinião. Já. Portanto, se este podcast existe, é um bocadinho por causa da Wanda. Sim. É outra madrinha, como Ela temos ficou muitos. maluca, lembras? Na altura. Sim, Está a fazer sim, um sim, ano. sim, sim. Já está a fazer um A ano. fazer um ano, é verdade. Olha, deixa-me ainda referir, desculpa, Wanda. Desculpa. E já agora, beijinhos, Wanda. Olha, até a Amélia estava a mandar beijinhos, viste? Sim, estás a ver? Olha, a Amélia estava-te a mandar Viste, beijinhos. ouviste, Tanto te queixas ouviste. que a Amélia não entra nos episódios. Deixa-me referir ainda a um livro que é o Contrabaixo, deste autor, Patrick Susskind. Adorei esse Patrick Susskind. Se dissermos rápido não se percebe. E fica inteligente, sabemos. Faz parte daqueles livros de uma edição de verão do Jornal de Notícias, uns Sim. livros assim pequeninos, como falámos dos contos do Stoker. Bram Stoker. Bram Stoker. E é do um livro Drácula. também que nos referenciaram, embora nós não o tenhamos conseguido abordar, senão a gente não dorme. Portanto, recomendamos a leitura de O Perfume, Recomendamos sim. História de um Assassino. Recomendamos sim. É muito bom. É muito bom, eu gostei muito. A Ana gostou muito A Amélia também. também. Portanto, esperemos que tenham gostado. Queremos saber o vosso feedback do perfume. Não nos levem a mal por este episódio, mas até acho que vão se rir imenso. Esperemos que sim. Esperemos Antes que rir sim. do que chorar. Que não nos abandonem. A não ser que seja de alegria. Sim. Que não nos abandonem e continuem connosco. Não nos abandonem. Sim, então imagina, ouvires este episódio. É a primeira vez que ouves um episódio e vais logo Não, dar sabes com o que eu perfume. tenho-me apercebido que quem nos ouve, ou quem chega até nós, começa a ouvir a ouvir desde o primeiro. Desde o primeiro? Olha que eu conheço um caso que não. É? Que não começou a ouvir desde o primeiro. A pessoa começou a ouvir. Ouviu Noturnos, depois ouviu o Frankenstein, ouviu o Hamlet, que eu disse-lhe que era muito cómico, e o episódio do Hamlet lá é muito cómico. Foi por isso que ele começou a ouvir. Isto também está cómico e também é de assassinatos. Pois é. Então foi isso, foi o Hamlet. Alguma coisa se E passa sei de que errado connosco. recomendei mais alguma coisa, mas não me lembro também. Isto hoje não está fácil. E não me lembro. Portanto, podes-me dar feedback dos episódios. Não os ouvi todos. Ouvi os que me recomendaste. Certíssimo. Está tudo bem. Olha. Obrigada. Obrigada a todos. Continuem a acompanhar-nos e já sabem que podem adquirir as nossas canecas personalizadas, os nossos sacos de pano, os marcadores, Stickers. autocolantes Autocolantes, peço desculpa. e lápis. Portanto, hoje é dia de greve geral. Eu acho que não devíamos lançar este episódio hoje. Certo, mas neste agora dia. deixa-me terminar, porque daqui a Desculpa. bocado vai Desculpa. fugir o que eu tenho na cabeça. Portanto, ainda estão a decorrer os jantares de Natal e no dia 24, para vos oferecerem às vossas pessoas, estão disponíveis as nossas canecas. Por isso é que é importante dizer que as pessoas têm que encomendar canecas. Posso acrescentar uma O que tu informação? quiseres. Nós pensámos nas canecas e, entretanto, fizemos umas sweats para nós, para o nosso Ainda nem projeto. as estreámos. E nós estamos a receber encomendas dessas sweats, ou seja, com o nosso logo atrás de Desobediência Também Literária. podemos pôr o vosso nome à frente, podemos personalizar. Sim. Ou pode ser só atrás, como quiserem, mas isto para vos dizer que Também estamos, estamos a adorar, porque nós divulgámos as canecas, simplesmente também se viam as sweats e estamos a aceitar encomendas de sweats. É por muito isso bonito. sejam desobedientes por aí No fora. verão temos que fazer uns tops.
Olha, os fatos de banho, uns fatos de banho. os fatos de mergulho. Sim. Olha, umas toalhas de banho. Olha, uns guarda-sóis para estarmos. Estás a imaginar? Olha, cenazinha na piscina. Temos de ter feito o guarda-chuvas, ainda estamos a tempo. Pois temos. Olha, e se fossem aqueles transparentes em que vês tudo? Ai, não, não, não. Sabes porquê? Não. A mim dão-me jeito esses, porque eu sou uma pitosga e sou muito Não, mas assim distraída. escondes das pessoas. Pois é, também tem um lado bom. Desculpem. Bem, olha, isto hoje foi quase como é que se chamava? Aqueles programas britânicos de riso? Um sitcom. Em português? Malucos do riso. Pronto. Malucas do riso. Foi Bem, quase temos que isso. ir Então vá, jantar. vamos lá embora. Beijinhos, até para a semana. Continuem a Beijinhos. acompanhar-nos e não levem a mal este episódio. Só nós sabemos como estamos. Continuem a acompanhar-nos no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify em último lugar, porque não se anda a portar muito bem com os artistas. Portanto, damos prioridade ao YouTube, subscrevam-nos no sininho se ainda não o fizeram, no Apple Podcast ou em outra qualquer plataforma digital. Certo? Não te Obrigada. esqueças do Facebook. Do Facebook e no Instagram e Em todo o lado. em todo o lado. Basta Até na escrever no rua. Google Desobediência Literária Sim. e apareces. Sim. Portanto, vai embora. Beijinhos. Bom fim de semana. Bom fim de Beijinhos. semana. Beijinhos. Até para a semana. Beijinhos, sejam desobedientes e lutem pelos vossos direitos. Não se calem, não aceitem sem pensar. Não aceitem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária. 18 e 18. Universo, fala connosco. Não mandes sinais com capicúas. Brainstorm. Brim. Ele tinha livros era do Não, é da Brainstorm. mesma edição. Ah, do livro. pronto. Oh, Mel, isto hoje não está fácil. Acho que em um ano quase de podcast, este episódio Sai hoje o episódio, mas eu acho que não devia sair, Não. porque se é greve geral, acho que Nós, toda a gente exatamente, esta devia semana não parar. devia haver episódio. Incluindo a questão de não irmos às compras, boicotar esses grandes Sim, sim. centros e Hoje ninguém por aí fazia fora. nada.